Iniciando, eu acho que já está valendo. Ao vivo e a cores. Perfeito. Isso. Pessoal, boa noite. Valdinei, boa noite você também, né? Boa noite aí a todos. Eu não consigo enxergar, ver aqui quem está na sala, mas... Não, só estamos nós, mas o pessoal está acompanhando lá Ah, sim. na página, né? Por Ok. falar no pessoal na página, eu queria que o pessoal comentasse se a gente está ouvindo bem aí, se o áudio está chegando ok, se a imagem está boa, para a gente dar continuidade. Quem estiver nos ouvindo, dá um ok aí. Tem um delayzinho para eles lá. Deixa eu ver aqui. Só para a gente iniciar, sabendo que está tudo ok. Vamos Sim. ver. Ok, ok, ok. Perfeito. Valdinei, seja bem-vindo mais uma vez. Você Obrigado. está em casa. Só que tem gente nova chegando, gente que não te conhece. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho e você dar início ao tema para a gente começar a palestra. Ok. Beleza? Fica à vontade, a casa é sua. Ok, obrigado, Roberto. Boa noite a todos, bem-vindos. Uma semana importante, né? Fazemos 50 anos da primeira vez que pisamos na Lua, e isso não tem nada a ver com o que eu vou falar mesmo, mas é só para introduzir. Meu nome é Valdinei Soares, eu sou psicanalista, trabalho com hipnoterapia. Dentro na verdade, comecei com hipnoterapia, fiz psicanálise e misturamos um pouco as coisas, e vocês vão ver, quem ainda não me conhece, ver que eu misturo muita coisa na hipnoterapia que eu faço. Eu pesquiso muito outras técnicas terapêuticas para ver o que eu posso colocar dentro da hipnoterapia. E eu trabalho há mais de 15 anos fazendo atendimentos, ministrando cursos há mais de 10 anos. E é muito gratificante falar de um tema como é o tema que vamos falar hoje, que é o tema que a gente vai falar sobre emagrecimento, usando a hipnose para ajudar pessoas a emagrecerem. A gente vê no mercado muita coisa interessante. Eu quero falar de algumas coisas do mercado, sem criticar, só fazer uma análise de alguns itens, de algumas técnicas que as pessoas estão usando, e eu vou falar como eu faço. Se vocês conseguirem captar alguma coisa interessante, somar aí no atendimento de vocês, eu vou ficar muito feliz, ok? Roberto, tem como as pessoas se apresentarem ou não? Tem sim. Por favor, quem puder colocar a cidade e o nome. Isso, Aliás, é a legal cidade, né? isso. Falando para a É galera, para a gente importante saber. dizer também que eu atendo no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, e hoje eu foco muito em atendimentos online, mas eu faço atendimentos ainda em Copacabana, presenciais. Mas quem quiser se apresentar, fica à vontade. Falar de que cidade é. Eu te encaminho aqui, já já eu falo as pessoas que se apresentaram. Você não vai conseguir ver aqui a mensagem, Rosine, mas pode Tá dar bom? continuidade. Daqui a pouco eu dou um alô ao pessoal que está dizendo de onde Ótimo, está falando. ótimo, muito, muito legal. Aí você pode, a hora que você quiser falar, Roberto, é só você entrar falar, entendeu? Peço que me perdoe Perfeito. se eu começar a tossir um pouco, me recuperando de uma gripe, e o que ficou foi a tosse. Até porque eu falo muito, não é? Meu trabalho é falar. É claro que é ouvir muito, né? A audição é algo muito importante dentro da terapia, mas a gente acaba falando muito. Então, resseca muito a garganta, o tempo estava muito seco, né? Agora que choveu um pouco, e eu acabei ficando com essa sequela da gripe, que é a tosse, que está se arrastando por um tempinho, mas eu acho que isso é normal. Tenho tomado uns xaropinhos aí naturais, e isso tem me derrubado um pouco, está me deixando um pouco sonolento, mas faz parte do processo de cura. Primeiro, para a gente começar a falar sobre emagrecimento, para a gente falar sobre emagrecimento com hipnose, eu acho interessante a gente falar falar do emagrecimento em si, do sobrepeso. Eu acho que não tem como a gente falar, da gente sair falando sobre emagrecimento, de usar hipnose, assim, a gente não entende que é engorda. É um ponto que no meu curso, né, que eu falo sobre o emagrecimento, sobre o método Free Life,
de emagrecimento com hipnose, eu falo muito sobre isso, porque às vezes as pessoas querem ajudar outras pessoas a emagrecerem, mas elas não sabem nem o que é uma engorda. Por que as pessoas engordam, por exemplo? Quais são os motivos que levam uma pessoa a estar acima do peso? Se eu não entender os motivos que levam uma pessoa a estar acima do peso, como que eu vou ajudar essa pessoa a emagrecer? Eu preciso entender. Eu preciso entender por que ela engordou. Por que as pessoas, em geral, na verdade, engordam, né? Isso é interessante. Por que as pessoas engordam? Mas por que aquele cliente em particular ele está acima do peso? Ele sempre... será que ele sempre foi assim? Será que sempre ele esteve acima do peso? Ou será que ele vem, como a gente fala, né? Tem um tipo de alimentação que leva ele a estar sempre acima do peso. Porque às vezes a gente vê uma família que tem pessoas acima do peso, como as pessoas dizem, uma família de gordinhos, então todo mundo ali é gordinho, não necessariamente está no DNA. Às vezes está ali na cultura, no tipo de comida que se faz, no tipo de alimento que se come, nos horários que se come. É isso que faz aquela família emagrecer, não necessariamente está no DNA deles. E isso a gente consegue enxergar melhor quando aquela pessoa sai daquela família. Por exemplo, um homem se casa, aí ele para de morar, ou ele vai morar sozinho, vai morar em outra cidade, aí ele emagrece. Então, o problema não era no DNA, não era ali uma coisa familiar, era a cultura daquela família, que com aquele tipo de alimentação levava aquela pessoa a estar acima do peso. Então, é muito importante a gente entender. A gente pode enxergar o emagrecimento, a obesidade ou o sobrepeso como uma doença. É fácil para a gente lidar com ela assim. Quando a gente imagina que ela é uma doença mesmo, uma doença crônica. E ela é multifatorial. São vários fatores que levam a pessoa a engordar. E muitas vezes é a integração de vários fatores, né? São os fatores sociais, comportamentais, os fatores culturais, como eu falei. Se a gente for falar para o lado... eu falei do fator social, né? É muito interessante que a gente sempre comenta no curso que a gente se relaciona com as pessoas através da comida, né? Eu chamo uma pessoa para bater um papo, eu vou chamar para comer uma pizza. Eu chamo uma pessoa para vir na minha casa, eu chamo para jantar. Eu preciso conversar com alguém, falo, vamos tomar um café em tal lugar? Olha como a gente se relaciona com as pessoas através da comida. Isso é um fator social, né? O cultural é muito interessante também, porque você tem a cultura macro, né? Você olha a alimentação, por exemplo, de determinados continentes ou de determinados países. Se você for para o lado oriental, a comida japonesa, ela facilita, ela dificulta a engorda. Ela facilita o emagrecimento, mas a compensação a chinesa engorda. Se a gente for para a Itália, por exemplo, é uma comida que engorda. Ali do lado, ali perto, na Grécia, já não, ali já tem um tipo de alimentação que as pessoas não são gordas. Repare como a cultura do local influencia. Se a gente vier para o Brasil, a gente pode dividir em regiões ou estados, né? É muito interessante isso. Eu brinco sempre, né, que é impossível estar magro em Minas Gerais. A comida mineira, ela é, além de muito gostosa, além de muito saborosa, ela engorda. É um tipo de comida que engorda. Então a gente tem que, não que a gente não possa comer, mas a gente tem que ter todo o cuidado para não deixar comer demais. Já tem regiões que não facilitam essa engorda, dificulta. Então, o fator cultural é muito importante. É importante a gente analisar isso. Eu quero falar sobre isso hoje com vocês. O tema de hoje é o emagrecimento com hipnose, além do básico. Além daquilo de aplicar técnica. Eu tenho a técnica legal, as pessoas falam muito de balão hipnótico. Eles acham que balão hipnótico emagrece, sozinho. Né? Será que o problema da pessoa é comer demais? Nem toda pessoa está acima do peso comendo demais, ela come demais. Então,
Tem que ter um balanceamento disso, tem que ter um equilíbrio disso. Precisa entender por que ela engordou. Se eu não consigo entender por que ela engordou, fica fácil. Aí fica fácil. Fator fisiológico, será que ela tem a fisiologia dela, o metabolismo dela, será que funciona bem? Será que ela tem algum problema? Se ela não tem nenhum problema físico, né? Por que ela segura? Por que o metabolismo dela está lento? Qual o fator psicológico envolvido nisso? Será que simplesmente aplicar um balão intragástrico, fazer ela diminuir a quantidade de comida, vai fazer ela emagrecer? Sim. Pode ser até no primeiro momento, sim, claro. Se eu coloco um balão e a pessoa começa a comer 30%, 40% menos, ou até mais, né, do que isso, se ela começa a comer apenas 30% do que comia, ela vai acabar emagrecendo. Mas quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo ela vai continuar naquela linha de emagrecimento? Porque vai chegar uma hora e estabiliza. Porque não é aquilo que fez ela engordar. O fato dela diminuir a quantidade de comida vai fazer ela eliminar um pouco de peso no início, mas depois estabiliza. Então a gente precisa ter todo cuidado com isso. E o fator genético, aí entra naquela história da família, né? Aquela família de pessoas acima do peso. Então, aí tem um fator genético envolvido. E tudo isso a gente pode entrar e intervir. A gente pode mudar tudo isso. A gente pode pegar o fator social, a gente pode fazer a pessoa entender que ela pode se relacionar com as pessoas através da comida, sim, mas ela pode fazer isso de uma forma muito mais natural, muito mais... sem deixar o sabor de lado, né, que isso é muito importante, porque nós somos os únicos animais que comemos por prazer, todos os animais só comem para se alimentar, nós, o ser humano é o único que come por prazer. Então a gente não pode deixar de ter prazer na comida. Esse é um fator importantíssimo no emagrecimento. Se você está anotando as coisas que eu estou falando, se você está me levando a sério, anote isso. O seu cliente precisa ter prazer no processo de emagrecimento também. Ele precisa ser feliz. Porque qual a lógica? Me responda. Qual a lógica de uma pessoa querer emagrecer para ser feliz e ser infeliz? Magro. Porque ele não pode comer as coisas que ele quer. Não tem congruência. Isso. Se não tem congruência, a mente não aceita. O cérebro não vai aceitar aquilo. Ele não vai aceitar que ele precisa ser infeliz para ser feliz, porque não tem congruência isso. Bem, era para eu ser feliz quando eu emagrecesse, mas agora eu não posso comer minha pizza, eu não posso comer minha lasanha, eu não posso comer aquela carne com aquela gordura amarelinha. Onde está a lógica nisso? Não posso comer aquele arroz quentinho. Eu não posso misturar com o macarrão, não posso botar uma batata frita. Aí cadê o prazer? Por quanto tempo isso vai se sustentar? Isso é sustentável? Não é. Não é. Não pode ser assim. Tem como ser diferente. Tem como você focar. Mais uma vez, se você está notando o que eu estou falando, anote isso também. Se você focar no seu cliente o emagrecimento em si, provavelmente ele não vai ser sustentável. Para que ele seja sustentável, o foco tem que ser criar um comportamento ou um padrão de vida ou uma rotina saudável que favoreça o emagrecimento. O segredo está aí. Favorecer o emagrecimento com uma rotina saudável e prazerosa. Prazerosa. É isso. Ele precisa ter prazer quando ele bota um belo prato de salada para ele comer. Ele precisa ter prazer nisso. Porque ele também vai comer a carne, ele vai poder comer a pizza, ele vai poder comer a lasanha. Mas aquele prato de salada que ele vai botar, talvez antes de começar a se alimentar, antes do prato principal, ele pegar como uma entrada uma bela salada de agrião com, talvez, alface, rúcula, uns tomatinhos cerejas.
um pouquinho de azeite, um salzinho, né? Um mínimozinho ali para dar um saborzinho, para saborizar. Ele vai pegar aquela entrada, vai comer, vai ter prazer naquilo. Depois, quando ele for comer o prato principal, ele não precisa comer aquele prato, porque ele já está um pouco satisfeito. Então ele precisa ter prazer. Ele vai ter prazer na entradinha que ele vai comer. Ele vai ter prazer depois no prato principal, porque ele não vai precisar comer aquele montão que ele comia antes. E a gente está falando só de comida. Né? A gente começou falando nesse ponto. Mas a gente vai falar de outras coisas. O processo de emagrecimento também tem uma rotina saudável de queima de calorias. Você baixa a ingestão, a quantidade de calorias que você come, e você começa a queimar um pouco mais. E você pode queimar, por exemplo, fazendo uma bela de uma caminhada, 2, 3 vezes por semana, ou quem sabe todo dia. E se você sentir muito prazer em fazer a caminhada, olha que beleza, olha que maravilha. Se você conseguir fazer com que seu cliente tenha prazer em caminhar, algo que ele não tinha. Eu já tive muito cliente de emagrecimento que chegava assim e falava, ó, eu só não quero entrar na academia, hein? Eu só não quero praticar exercício físico. E depois de 2 meses, de 1 mês e meio, ele estava lá caminhando, felizão, queimando calorias. É o prazer. Nós vivemos em busca do prazer. Se você tira se você começa a viver evitando o sofrimento, isso não vai ser sustentável. Tem que ser buscando prazer e tendo prazer nessa busca. Mas a caminhada, ela pode ser prazerosa. O prato de salada pode ser muito prazeroso. Eu estou falando coisas bem básicas, né? Eu não sou nutricionista, embora tenha cursos na área de nutrição, que eu procurei fazer, e eu falo sobre isso dentro do meu curso, sobre a importância de saber não receitar dieta, porque isso, não prescrever dieta, porque se você não é nutricionista, não faça isso. Tenha um nutricionista que você possa indicar. E a indicação é sempre de mão dupla. Acho que eu estou dando muita dica, né? Então, dicas demais. Quando você indica um nutricionista, quando ele começa a ver resultado nos clientes que ele vai estar, que ele acaba acompanhando também, né? Ele começa a te indicar a gente, porque é muito útil para ele, aquelas pessoas que estão com dificuldade de emagrecimento, jogar para você. É muito útil. Então você recebe muita indicação de volta. Então, falando dessa parte do prazer, é muito importante o foco. O foco não é o emagrecimento, o foco é a mudança de rotina. Se você focar em emagrecimento, complica. Complica. As pessoas fazem dietas complicadas. Uma coisa que você vai perceber, se você ainda não trabalha com emagrecimento, com hipnose, é que as pessoas que chegam no consultório, elas entendem mais de emagrecimento do que você. Elas são especialistas, elas conhecem todas as dietas, tudo que queima caloria, elas sabem tudo sobre emagrecimento. Sabem tudo. Eu aprendo muito com meus clientes, aprendo dietas incríveis, assim. Teve um cliente que me fez rir muito, que ele falou que estava fazendo a dieta da sopa, né? Eu perguntei, mas como é que é a dieta da sopa? Ele, eu como tudo que dá sopa perto de mim. Então eles vêm com umas piadinhas, eles conhecem muita coisa sobre emagrecimento. E você não vai poder prescrever dietas, né? É um nutricionista que vai prescrever uma dieta, caso seja necessário. É aí que entra o ponto. Algumas pessoas não é necessário. Eu não indico, acho uma faixa de 30% só que eu preciso indicar, porque elas já conseguem fazer uma mudança, elas já sabem o que elas precisam fazer, elas só não conseguem, entende? Não é o saber emagrecer. Elas sabem, elas só não conseguem, elas não conseguem manter. Elas não conseguem. Porque depois elas não conseguem manter e acabam engordando novamente, isso é frustrante. Na maioria das vezes, isso acontece porque ela emagrece fisicamente. Mentalmente, ela continua pensando como uma pessoa gorda. Ela continua tendo uma imagem corporal distorcida. As pessoas se preocupam muito com a quantidade de comida, mas e a imagem corporal? Como que a mente dela vê o corpo dela? Não adianta, ela vai eliminar 20 quilos, 25 quilos, mas se for muito rápido, a mente não vai acompanhar. A mente continua achando que ela tinha aquele peso antigo. E ela vai continuar querendo alimentar aquele corpo antigo. Então ela vai ter a fome daquele corpo antigo.
Não há balão que resista por muito tempo. A gente precisa ajustar a imagem corporal. Tem técnicas para isso. Técnicas de hipnose para a gente ajustar a imagem corporal. É interessante uma pessoa com a imagem corporal distorcida, né? É assim, a gente vê isso. Às vezes uma pessoa, ela tinha, sei lá, 110 quilos e agora ela está com 70. São 40 quilos a menos, né? Mas ela continua não passando num espaçozinho que hoje ela passa. Talvez ela esteja num restaurante, ela precisa ir no banheiro e tem 2 mesas assim, ela não passa naquele meio. Na verdade, ela já consegue passar, ela já está bem mais fininha, mas ela dá a volta. Porque a mente dela não consegue enxergar que ela consegue passar naquele espacinho. Isso é um exemplo de imagem corporal distorcida. Tem vários outros, né, exemplos, mas isso é um dos mais interessantes. Então não adianta jogar, comer menos, não adianta praticar exercício físico, entrar numa academia, consultar contratar um personal, não vai adiantar. Não vai. A mente vai jogar contra. O emagrecimento vai ser muito mais fácil se a mente estiver jogando a favor. Se a mente está tendo prazer naquilo que ela está fazendo, que está fazendo ela emagrecer. É isso que o tratamento que eu faço, eu busco. É isso que eu busco. Dar prazer no processo. Aí o emagrecimento ali acontece como consequência. A gente precisa buscar, por exemplo, os motivos que levaram aquela pessoa a engordar. Ela vai comer menos, ela vai emagrecer, ela vai praticar exercício físico, vai queimar caloria, tá? Mas o que levou ela a engordar mesmo? Eu tive um cliente que ele morava numa cidade pequena, em Minas Gerais. Não vou dar muitos detalhes, assim, mas ele tinha um pouco menos de 30 anos. Ele morava com os pais nessa cidade de Minas Gerais. Era uma cidade pequena, não era uma cidade muito interior, não. Mas era uma cidade pequena. E ele passou num concurso público muito bom, com um bom cargo, para vir trabalhar no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. E ele veio morar no Rio. Imagina, um cara morando numa cidade pequena, no interior do Rio, vem morar no centro do Rio de Janeiro. Ele veio com medo, ele veio morar sozinho. Falam muito do Rio de Janeiro sobre violência, não é tudo isso que pintam, mas é violento, sim. Pessoas desconhecidas. E ele se sentiu muito frágil nesse momento. Ele precisou muito de ajuda. E ele engordou. Quando ele veio me procurar, ele estava 30 quilos acima, e ele tinha 1,60 m, ele não era uma pessoa alta. Ele estava com 30 quilos, porque 30 quilos acima numa pessoa muito alta não faz tanta diferença. Claro que é muito peso, né? Mas uma pessoa que é mais baixa, 30 quilos é muita coisa. Ele engordou muito, todo mundo comentava, e ele via isso, ele via a falta de disposição, ele tinha dificuldade, ele queria só ficar sentado e deitado, porque é normal uma pessoa acima do peso, ainda mais uma pessoa que era magra, que era relativamente magra. E ele engordou muito nisso. Quando ele chegou a me procurar, ele já tinha ido numa nutricionista, já tinha feito uma dieta, já tinha emagrecido um pouquinho, mas ainda não estava chegando no ponto, ele não conseguia manter aquilo por muito tempo. Ele acabava comendo muito. Foi quando eu fui buscar os motivos, e eu faço isso com todo mundo. Eu fui investigar os motivos, tem uma técnica que eu utilizo, que é muito legal, que ela investiga de uma forma metafórica, e ele lembrou que a mãe dele falava para ele comer a comida toda do prato, para ele comer bastante, para ele ficar forte. E nesse momento no Rio de Janeiro, vindo de uma cidade do interior, tudo que ele precisava é estar forte. Era ser forte, ser corajoso. Então, ele encontrava força comendo, porque é como se ele ouvisse a voz da mãe dele falando isso. Você precisa comer para ficar forte. E ele engordou muito. Por isso que quando ele diminuía a quantidade de comida, ele se sentia incomodado. E a gente descobriu isso utilizando essa técnica que eu utilizo, que normalmente eu utilizo na segunda sessão, terceira sessão. E o cliente lembra de coisas e a gente trata com essa técnica, a gente trata essas coisas que ele lembra. E quando ele descobriu isso,
e a gente tratou, ele começou a emagrecer, ele já estava no processo de emagrecimento, mas ele não conseguia se manter, mas aí ele conseguiu se manter, porque aquilo não teve mais influência para ele. Ele pôde emagrecer tranquilamente e manter aquele peso que ele tinha antes. Então, acho muito interessante buscar os motivos, porque senão, se a gente não buscar um motivo, não adianta, né? Mas a pessoa tem dificuldade de comer menos, aí entra o balão intragástrico. Opa, olha que ferramenta maravilhosa, combinada com outras. Entra um balão intragástrico. O balão intragástrico é como um balão. O balão intragástrico hipnótico, né? É como um balão intragástrico normal. Se vocês não conhecem, pesquisem o que é um balão intragástrico, não um hipnótico. É importante saber. E você vai poder instalar no seu cliente um balão daquele que é mental, ele vai achar que tem, na verdade ele sabe que é mental, mas toda vez que ele vai comer, ele não tem mais aquela fome que ele tinha antes. É muito interessante isso, ele diminui a fome. Algumas pessoas diminuem muito a fome, outras pessoas não. Não diminui tanto, mas já diminui, já é importante. Algumas pessoas o balão não funciona por muito tempo. Por que isso acontece? Bem, tem vários motivos. Quando esse cliente, por exemplo, que eu contei, nesse caso que eu contei, ele, com o balão poderia até funcionar no primeiro momento, mas depois ia parar de funcionar. Porque ele tinha um motivo para ele comer. Quando ele começasse a comer pouco, por causa do balão, ele ia se sentir incomodado. Né? Aí ele ia ter que comer. Aí ele ia forçar. Aí não há balão mental nem físico que aguentaria, né? Minha antiga dentista, ela tinha botado um balão hipnótico, hipnótico não, um balão real, daquele de borracha que coloca no estômago. Ela comia um pouquinho, vomitava, desculpa falar, mas vomitava, comia mais um pouquinho, vomitava, comia mais um pouquinho, vomitava. Porque ela não aguentava comer pouquinho. E ela ficava nesse processo. Aí agora ela tá fazendo tratamento comigo. Agora ela já tirou o balão de borracha, já tirou, agora ela tá fazendo tratamento comigo. Agora ela tá conseguindo comer menos sem o balão mesmo. E a gente nem botou o balão ainda. O balão intragástrico. A gente já entendeu por que ela engordou, por exemplo. Ela já descobriu o motivo dela. Aí é muito mais fácil agora tratar, diminuir a quantidade de comida. A gente está num processo agora de buscar algo que ela goste de fazer para ela queimar calorias. E aquilo que ela encontrar, aquilo que ela determinar que é aquilo que ela quer fazer, aí tem uma técnica que a gente utiliza para fazer ela gostar muito daquilo. Ela começa a fazer, ela começa a pensar em algo, ela começa a pensar naquilo, por exemplo, se for uma caminhada, ela pensa em caminhar, ela começa a sentir vontade de caminhar. Isso já é automático, uma técnica que a gente utiliza, tá bom? Então a gente utiliza várias técnicas no processo. Então tem que estimular a prática de exercício, investigar, por exemplo, ganhos secundários, que será que a pessoa ganha alguma coisa estando acima do peso? Tem que estimular uma alimentação saudável. A gente precisa trabalhar a autoestima do cliente. Como você vai trabalhar a autoestima do cliente? Você precisa trabalhar a autoestima dele. Ele precisa estar forte. Ele precisa estar gostando dele mesmo para ele manter aquilo. Então tem que trabalhar a autoestima. A ansiedade é a coisa mais normal. 90% das pessoas que estão acima do peso estão ansiosas. Eu preciso trabalhar a ansiedade. E às vezes a gente tem que identificar. Porque você tem que trabalhar a ansiedade primeiro, antes de começar o processo de emagrecimento. Porque senão você vai ficar enxugando gelo. Não dá. Você tem que ficar aí uns 15 dias, 20 dias, 21 dias, 3 semanas, trabalhando só a ansiedade, para começar a vir com as técnicas de emagrecimento. Né? Porque senão é enxugar gelo. Ajustar a imagem corporal. Então tem um monte de coisa que a gente precisa fazer num processo de emagrecimento com hipnose. Não é uma coisa que a gente vai fazer, não é uma técnica que a gente vai fazer. Eu trabalho com 3 meses de tratamento médio. Às vezes eu fico até um pouco mais, mas normalmente são 3 meses. Dentro desses 3 meses, eu aplico, em média, 10 técnicas. E tem uns áudiozinhos que eu gravo entre uma sessão e outra. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem mania de comer à noite. Ele diminuía a quantidade de comida, mas por causa da ansiedade, ele começava a comer à noite.
À noite ele sempre ficava beliscando, então eu tive que aplicar uma técnica só para isso. Eu gravei um áudio para ele, onde ele ouvia esse áudio todos os dias, que era para trabalhar justamente essa fome noturna. Então tem um monte de técnicas. Mas a gente aplica mais ou menos 10 técnicas em 12 sessões. Aí as pessoas falam assim, ué, Valdinei, mas 10 técnicas em 12 sessões, fica 2 sobrando? Não, nem fica 2 sobrando. Muita técnica você tem que aplicar 2 vezes. Não é toda técnica que você aplica e paf, funciona. Então você tem duas sessões de sobra. E se precisar também ficar um pouco mais. Ah, então nesse período de 3 meses o cliente emagrece pra caramba. Nem sempre. Nem sempre o cliente emagrece pra caramba, mas o cliente emagrece. E depois que acaba, é o mais legal. Depois que acabou o tratamento, ele continua emagrecendo. Porque ele tá com uma rotina que ele gosta, que ele tem prazer. É essa a busca. Então ele mantém. Não custa nada com aquele cliente que emagreceu, não emagreceu tanto, você fazer uma sessão mensal com ele, para você acompanhar. Mas normalmente ele está seguindo, porque ele tem prazer naquela caminhada, ele tem prazer em comer daquele jeito novo que ele está comendo, que ele continua comendo as mesmas coisas. Ah, como que a gente faz isso? A gente faz. Ele continua comendo as coisas que ele gosta. Mas ele começa a colocar coisas também que são importantes no processo de emagrecimento, na alimentação dele. E a gente trabalha durante 3 meses com o cliente, utilizando uma faixa de 10 técnicas e focando nesses pontos que eu passei para você, nessas dicas que eu passei, buscando sempre prazer em tudo, e a gente tem essas 10 técnicas que a gente utiliza durante esse processo. Além das 10 técnicas, eu ainda entrego mais umas 20 técnicas para coisas diferentes que o cliente pode, que o aluno pode usar, o profissional pode usar no cliente quando eu dou o treinamento. Quando eu ensino esse método, que a gente chama de método Free Life, eu, além dessas 10 técnicas, que são as 10 técnicas básicas, eu dou mais umas 20 técnicas focadas no emagrecimento que o profissional pode usar de acordo com a necessidade. Tem cliente que tem dificuldade de beber água, por exemplo. Bebe pouca água. Tem uma técnica só para ele beber mais água. Olha que legal. Então, vai depender muito da necessidade do cliente. A gente vai ter um curso na semana que vem, falando onde eu vou ensinar detalhadamente cada sessão que eu faço. E essas sessões mudam de acordo com o cliente, tá? Não tem uma sequência real, não. Tem as técnicas básicas. O que tem na primeira sessão? É igual para todo mundo. Depois, a partir da segunda, é o cliente que vai pedir a técnica. Mas você tem lá as técnicas. Se for na ordem errada, também não vai dar problema. Mas indo na ordem certa, que o cliente pede de forma inconsciente, né? A gente age mais rápido no processo de emagrecimento com ele. Então, a gente vai ter um treinamento na próxima semana falando sobre isso. Eu não sei como é que tá as vagas, porque é um treinamento online, o curso é online, assim, igual a gente está fazendo agora. Mas tem a apostila, tem um material que eu vou entregando, a gente vai acompanhando, eu vou explicando técnica por técnica como utiliza, como que é o processo, como é o método Free Life, depois eu sessão por sessão, como se faz, como se aplica. É uma aula de quase 4 horas de duração. Na verdade, são 4 horas de duração. E ainda tem mais, ainda, né? Porque tem um grupo onde as pessoas tiram dúvidas depois. Tem um conteúdo na área de membros. Só que, como é online, eu não gosto de fazer. É ao vivo, não é gravado. Então, eu não gosto de fazer com muitos alunos. Eu sempre falo, Roberto, limita isso. Não bota muito aluno. Porque tem que ser algo que todo mundo acompanhe, todo mundo tire dúvida. A gente abre 4, 5, 6 vezes para perguntas. E a gente vai ter um treinamento desse na próxima quarta. Eu não sei se tem vaga ainda, Roberto. Né? Eu estou passando para vocês, caso vocês se interessem. Esse da quarta já fechou, hein? E aí? Mas tem alguma turma? Na quinta, né? Na quinta? A gente pode abrir na quinta. A gente atualiza o pessoal, né? Não, acho que não, por mim dá. Na quinta dá. É porque o da quarta já tem gente aqui já querendo me enforcar. Né? Porque a gente não bota muita gente porque todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que tirar suas dúvidas. Embora eu fique disponível num grupo do WhatsApp para tirar dúvida de todo mundo, mas é importante, ali na hora que coloque as dúvidas, muitas dúvidas aparecem depois na utilização, depois que dorme, chega no outro dia, caramba, acho que tal coisa eu não entendi muito bem. Então tem o WhatsApp depois para ter esse suporte.
tá bom? Então, esse é o método Free Life de emagrecimento. Por isso que a gente fala que além do básico. Hoje em dia, eu vejo muita gente, eu não tome isso com um tom de crítica, tá? Porque eu também fiz muito isso. Quando eu aprendi a fazer o balão intergástrico, eu achava, nossa, eu fazia, botava som de hospital, som de UTI, depois eu descobri que o procedimento é laboratorial, né? Não vai nem internação, é feito no consultório, som de UTI não tem nada a ver. Mas aí hoje, né, eu faço de uma forma mais simples, eu vou explicar como eu faço para vocês, mas eu botava o balão e achava que aquilo ia emagrecer as pessoas. E algumas pessoas até emagreciam. Aquelas pessoas que estavam acima do peso simplesmente porque comiam muito. Mas são poucas pessoas que é só isso. E com o tempo a gente vai se frustrando. E à medida que vai se frustrando, a gente vai tentando outras alternativas, outras alternativas, outras alternativas. Eu tenho até o grampeamento hipnótico que eu posso fazer em vez de fazer o balão, se eu quiser. No curso, eu entrego essa técnica, grampeamento hipnótico do estômago. Se caso eu não queira fazer o balão, eu posso fazer o grampeamento, que eu diminuo e não deixo ele abrir quando eu comer muito. É uma alternativa. No curso eu ensino isso também. Eu dou a técnica também. Então tem muita coisa. Tem uma técnica de regressão onde volta. Tem bastante coisa nesse método Free Life. Depois vocês entram em contato com o Roberto e ver essa questão do curso aí. Vale muito a pena. Eu falo também no curso sobre precificação, quanto você pode cobrar. Se você tiver em média, se você conseguir captar, o que não é difícil, captar 2 clientes por mês, 2 só, um trabalho feito em rede social, igual eu explico, dá para captar até mais, mas se captar 2 clientes, depois de 3 meses você tem uma média de 6 clientes mensais seguros, né? Porque porque dura 3 meses o tratamento, você fica com 6, sai 2, entra 2. Todo mês. Dá para captar mais do que isso. Mas se a gente captar só 2 e você faturar, em média, R$1.200 por cliente, você tem só de emagrecimento R$7.200 mensais para você. E fora os outros atendimentos, né? Só trabalhando 6 horas por semana, atendendo 6 clientes, com 1 hora de duração, você tem um faturamento de R$7.200. Se você... Desculpa, 7.200. Isso você cobrando R$1.200 por cliente mensal. Dá para cobrar bem mais do que isso. Tá? Dá para cobrar bem mais do que isso. Se você quiser cobrar menos, ok, mas é o mínimo que a gente cobra para esse processo. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida aí, fiquem à vontade. Roberto, não sei como é que você vai fazer essa questão da dúvida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você vai passar para mim. Tem uns minutinhos aqui. Dá tempo, sim. O Eduardo, ele pergunta o nome da técnica que você usa para investigação, que você falou que era metafórica e tal. E se podia dar algum detalhe dela, né? Posso, claro que sim. Quando a gente fala de investigação, a gente está falando de regressão, né? Então, a gente pode utilizar várias técnicas para investigar isso e para cuidar. Com o tempo, eu fui desenvolvendo uma técnica que eu usava uma metáfora. Eu utilizava elementos que eu aprendi na TLT, na terapia da linha do tempo, elementos que eu aprendi com Erickson, de ser meio metafórico, de fazer as coisas pelas beiradas, de forma mais estratégica, e, é claro, também da hipnose clássica, daquela de sugestão. Então, eu crio uma estrada onde é a vida da pessoa e ela passeia por aquela estrada. Quando à medida que ela vai passeando pela estrada, que ela vai vendo cenas do lado de fora, ela para e vê. E tem algo que vai indo do lado dela, que ela vai jogando as coisas que não servem mais para ela, né? Ensinamentos, por exemplo, que não servem, que já serviram. Coisas que ela pensava, pensamentos, maneiras, decisões que ela tomou aqui no passado, que eram decisões úteis, mas não são mais decisões úteis. Então, tudo isso ela consegue se livrar à medida que ela vai andando nessa estrada. E como é o caso do emagrecimento, a gente foca nisso, né, no peso que isso tem na vida dela, e as coisas que aparecem é muito interessante. São só coisas relacionadas à engorda, só coisas relacionadas ao emagrecimento, que dificultam o emagrecimento, que vem aparecendo no canto da estrada, que ela vai catando e jogando fora, se necessário. E é assim que a gente faz, tá? Perfeito. Vou dar um alô aqui para
Olá, Amanda do Rio. O pessoal colocou aqui, algumas pessoas colocaram o local, né? José Mário de Fortaleza, Cláudia do Rio Grande do Sul, O Sul. Adriano Barbosa da Bahia, é nóis. Eduardo Costa do Paraná, Campo Largo, Jorge Silva. Nós temos porrada de gente aqui. Tem gente do Sul aí, né? Só tava tem falando gente do Brasil todo aqui, hein? Beleza. O Sul deve estar frio pra caramba, porque o Rio tá congelando. Agora deve estar uns 14 graus aqui. E pra gente isso é muito frio, né? 14 graus para O carioca, né? o curitibano é calor, né? Uhum. Valdinei, Sim. a Ana Paula fez uma pergunta bacana aqui. Sim. Ela perguntou se é possível fazer hipnose no emagrecimento com criança. E se sim, a idade? Bem, eu trabalho com adolescente e adulto. Eu não trabalho com criança. Mas sim, dá para fazer, sim. Dá para trabalhar muito bem isso com a criança. A criança, ela tem uma facilidade em entrar no estado hipnótico. Ela entra com facilidade. Então, dá para fazer um trabalho muito legal. Buscar o que ela tá, se ela está engordando, por que ela está engordando, se não tem nenhum problema físico, né? Nenhuma doença, o metabolismo dela tá legal e ela tá engordando, buscar por que isso está acontecendo, o que ela tá buscando, será que ela tá buscando alguma coisa na comida? Então a gente vai trabalhar isso e buscar atividades que vão fazer ela queimar calorias. O processo é praticamente o mesmo, só que levando para o universo infantil. E a vantagem da criança é que ainda dá para fazer o sleep talk, né? Não sei se vocês conhecem, que é uma técnica que a gente passa para os pais. Eu tô até... muita gente me pede isso, e eu tô junto com uma amiga minha que é pedagoga também, e é hipnoterapeuta. A gente está fazendo um treinamento, a gente vai dar um curso sobre hipnose para criança, utilizando o Sleep Talk, que é uma técnica onde a gente fala com a criança quando ela está dormindo. Na verdade, são os pais que falam. A gente ensina muito aos pais. Uma técnica, é um curso que vai rolar aí depois. Mas ainda a gente está em processo ainda de criação dele. Mas dá sim, dá para fazer com criança sim. Muito bom. O Valdemar, ele pergunta você falou que tem algumas técnicas, né? Ele pergunta se tem alguma técnica exclusiva, que foi você que criou alguma coisa nessa linha, né? Ah, sim. Olha, eu vou te falar que 70% das técnicas fui eu que criei. 70% a 80%. Porque como eu falei, eu aprendi muito na marra essa questão do emagrecimento. Então, eu sou assim, se eu preciso usar um recurso, se eu preciso que o meu cliente se comporte de tal maneira e eu não sei como fazer, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que criar uma estratégia. E essa estratégia acaba virando uma técnica. Eu vou falar para vocês que muitas das técnicas fui eu que desenvolvi. Muitas são exclusivas. Essa Oi? E muitos teve que garimpar um bocado, né? Tem técnica ali que por exemplo, tem técnica que eu não criei, mas que você não vê em lugar nenhum. Mas eu falo, olha, eu podia até pegar a autoria da técnica, mas não pego, não fui eu que criei. Mas você não acha essa técnica. Tem técnica do curso que o Roberto sabe. O Roberto até briga comigo. Eu bota essa não. Essa técnica é só falada, nem escrever a técnica eu escrevo. Só é passada oralmente. A técnica, por exemplo, para quebrar compulsão, Roberto. Sim. Lembra? Lembro. Como não? Você ficou sem comer fogo e arroz, né? Pois é. O Roberto ficou mais de uma semana sem conseguir comer arroz com a técnica da compulsão, porque eu fui demonstrar a técnica num cliente fictício que não existia, só ali para fazer a demonstração, e as pessoas acabam se envolvendo, e muita gente daquela aula ficou sem comer arroz um bom tempo. Essa é uma técnica que não fui eu que desenvolvi, mas foi uma técnica que foi me passada, assim, com muito cuidado, então eu ensino também com muito cuidado. Muito bom. O Pedro Ribeiro fez uma pergunta interessante aqui também. Com relação ao emagrecimento, né? É possível manter, para quem trabalha no ambiente, né, que envolve comida, tipo restaurante, né, que é difícil, a pessoa estar envolvida com comida o tempo todo, é possível, né, trabalhar com essa pessoa, fazer essa reeducação alimentar? Sim, sim. É interessante isso. É uma pergunta bem interessante, bem inteligente. Eu trabalhei com um chefe de cozinha. Um dos meus hobbies é cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Então, eu estudo isso também. E eu fazendo um curso, um chefe de cozinha,
um dos professores me... Eu comentei que eu trabalhava com isso, e ele falou, cara, eu estou precisando, mas acontece que eu sou chefe de cozinha, eu tenho um restaurante, dou aula sobre isso. Quer dizer, o cara é envolvido com comida o tempo todo, experimenta a comida o tempo todo. A ferramenta principal de um cozinheiro é a boca. Essa é a ferramenta principal. É ali que ele vai saber a quantidade de sal, tempero, se está precisando de mais aquilo, mais aquilo. Então ele precisava experimentar. E experimentar por si não engorda, só que ele... O problema estava na alimentação realmente dele. Estava muito desregulada. Porque na hora de almoçar, ele estava fazendo comida dos outros. Ele ia almoçar depois. Então ele passava ali longos períodos sem comer. E o cérebro interpreta isso muito, muito, muito mal. Você ficar muito tempo sem comer. Isso engorda muito. Porque o cérebro interpreta que você está com dificuldade de se alimentar. Então tudo que você comer, ele vai segurar ali o seu metabolismo, fica ferradão. Porque ele prende muito o metabolismo, ele segura muito. Então, isso estava acontecendo com ele. Então, a gente mexeu com isso, a gente buscou alternativas, e ele trabalhando, a gente fez um processo de sensibilização com a comida, porque isso era muito importante também, para ele não se envolver tanto emocionalmente ali com aquele alimento, porque a relação é muito emocional do ser humano com a comida. A gente precisa quebrar isso, a gente quebra isso com essa técnica que eu acabei de falar com o Roberto, da compulsão, a gente quebra essa relação emocional. Mas eu tive que fazer uma sensibilização geral com a comida para ele poder trabalhar melhor isso. Então, ele levava frutas onde ele comia, frutas naquele intervalo, para ele poder. E isso foi uma estratégia da nutricionista, não foi minha. E a gente trabalhou isso no consultório. Hoje ele emagreceu bastante, ele mantém. Eu tenho contato com ele, porque por isso quando eu pego umas dicas com ele de cozinha, e ele tá bem magro, assim, em relação ao que ele estava. Nossa, muito mais. E ele continua eliminando peso. Isso já tem aí 8 meses que ele terminou o tratamento, ele continua eliminando peso, devagarzinho, porque ele está chegando no processo de ajuste do corpo dele, né? Então, dá sim. Dá sim. Agora, a gente precisa saber, né? Isso é aquilo que eu falei. O que leva a pessoa a engordar? A gente precisa descobrir os motivos. Aí você consegue trabalhar muito bem isso. É impossível, só para finalizar, é impossível na terapia lutar, isso eu falo para o cliente, lutar contra um inimigo invisível. É impossível. Você não vai vencer nunca. Primeiro você tem que torná-lo visível, para depois lutar contra ele. Daí a importância da regressão. De você buscar o motivo e para você saber contra quem você está lutando. Muito Pode bom. continuar, Roberto. A Graça, ela pergunta o seguinte, ela diz, Valdinei, já usei a técnica do balão intragrástico, quase que não sai, mas não funcionou. O cliente comeu mais na semana seguinte. Nas 2 sessões seguintes, usei outra técnica que achei conveniente. O que você me aconselha? Olha, até no curso eu explico isso com detalhado, e não tem problema nenhum explicar aqui. O balão, quando a gente coloca um balão intragástrico hipnótico, a gente pode ter 3 resultados com o balão. Primeiro, o balão funcionar. Opa, beleza, não tem com que me preocupar. O balão funcionou, o cliente está comendo só 30%, 40% do que ele comia antes, beleza, ótimo. Os outros 2 resultados, o balão não funcionar, e o outro, o balão funcionar e depois parar de funcionar. Quando o balão não funciona, geral, não funcionou nada, chegou no outro dia, a pessoa saiu dali já comendo. É porque ela não estava recebendo bem suas sugestões. Você precisa testar o estado hipnótico da pessoa antes. Eu testo, eu posso testar, por exemplo, uma levitação de braço. Posso pedir para o braço dela levitar. Quando o braço dela levitar, eu começo a instalar o balão. Porque aí eu sei que ela está aceitando sugestão. Se ela aceitou a sugestão no braço levitar, ela vai aceitar no balão, no estômago. Eu posso também dizer para ela, quando ela estiver no estado hipnótico, bem profundo, eu digo para ela que toda vez que eu tocar a testa dela, ou puxar a orelha dela, tocar a testa assim, e falar relaxe, ou falar durma, imediatamente ela entra novamente no estado hipnótico. Aí eu tiro ela do estado hipnótico. Aí depois eu venho e falo durma, ou falo relaxe. Ela automaticamente entra de novo. Se ela entrar, é porque ela está aceitando bem a sugestão. Aí a partir daí eu boto o balão vai funcionar maravilhosamente bem. Isso é quando o balão não funciona. O balão funcionar parcialmente, ou seja, o balão começa funcionando, o cliente sai dali bem,
saciado, no outro dia ele tá bem, aí 2 dias, 3 dias depois começa a diminuir. É porque ele tem ainda algum motivo para ele comer muito. Ele tem algum trauma, alguma coisa que leva ele a comer. Então o balão funcionou, mas aquele motivo mental, aquela coisa do passado dele, é mais forte. Vai ser mais forte. Com certeza vai ser mais forte. E vai parar de funcionar depois. Então, quando isso acontece, você precisa voltar, fazer mais uma regressão, investigar mais coisas e depois instalar o balão de novo. Aí ele funciona. Tá bom? Espero ter respondido aí. Muito bom. No caso que ele não aceitou, você pode aprofundar mais o estado. Uma dica que eu dou, se a pessoa está com dificuldade de aprofundar o estado hipnótico, eu sei que tem gente que tem dificuldade de entrar no estado hipnótico, grava um áudio com uma indução, um aprofundamento, e depois você fala que toda vez que ele fechar os olhos, ouvir sua voz, ele vai entrar imediatamente no estado hipnótico profundo, e você dá sugestões assim. Aí ele manda ele ouvir durante uma semana. Quando ele voltar na próxima sessão, ele já está com a carne mais macia, ou a mente mais macia, não sei. Aí vai ficar mais fácil para trabalhar, tá bom? É uma maneira que você pode utilizar para a pessoa ter uma facilidade maior para entrar no estado hipnótico. Segue aí, Roberto. Muito bom. Temos 4 minutinhos ainda para as 2 perguntas ainda, né? Pode ser. Manda um abraço aqui tem 2 figuras ali fenomenais, como diz a história. O Israel Costa mandou um alô pra gente. E o Marco BNR também, outro especialista em emagrecimento lá de Santa Catarina. Abração, Marco. Saudades, hein? Abração aí, abração Jael também. Jael foi meu aluno. E eu fui aluno dele, olha que legal, né? Isso é muito legal. Já foi meu aluno, e eu fui aluno dele sobre independência química. Maravilhoso. O cara é um dos maiores especialistas do Brasil, ou até da América Latina, em dependência química. Israel é demais, cara. Meus atendimentos com dependência química nunca mais foram os mesmos depois de fazer treinamento com ele. Incrível que ele desenvolveu. Muito bom. Muito bom. Hoje eu tenho muito mais facilidade para tratar dependente químico. E é um filão bom. É um filão muito bom. Retorno financeiro muito bom. Já está convidado para fazer um hangout, hein? Mais um, né? Mais um hangout. Jael. Agora que eu retomei as atividades por aqui, tá tudo certo. Então, isso aí. Aqui com a Eduarda. A Maria Eduarda. Maria Eduarda. Interessante. Ela perguntou, a gente está falando muito de emagrecimento, né? Ela perguntou, essas técnicas eu posso inverter para a pessoa engordar? Maria Eduarda, que pergunta legal. É muito interessante. A gente fica focando só em emagrecimento, né? A primeira vez que uma pessoa me procurou, a primeira vez que a pessoa me procurou para engordar, eu tomei um susto, assim. Eu falei, caramba, porra, eu nunca pensei nisso. Que alguém fosse me procurar, mas realmente tem pessoas. Eu, por exemplo, até os 35 anos, 32 anos, aproximadamente, até os 32, eu tinha 61 quilos. Eu tenho 1,80 m. Hoje eu tenho 86 quilos. Mas eu tinha 61 quilos. Eu era muito magro. Meu sonho era engordar. Aí eu lembrei de mim. Falei, caramba, eu já fui assim. E não é com essas técnicas que a gente utiliza, mas, Maria Eduarda, dá sim, dá para trabalhar sim isso. Dá para entender por que ele está com dificuldade, talvez, de se alimentar com os alimentos que ele precisa para ganhar massa muscular. Ganhar gordura não é saudável, mas ganhar massa muscular pode ser. Então, a gente pode trabalhar nesse processo de ganho de massa muscular, o que ele precisa para isso, o que ele precisa, qual tipo de alimentação ele vai ter que ter e trabalhar com um nutricionista, né? E vai trabalhar essa alimentação que o nutricionista passar. Dá para trabalhar assim. Eu já tive mais de um cliente com isso. Um era específico que ele queria engordar, né? E assim, isso não seria saudável, a gente trabalhou esse aumento de massa muscular. Já o outro veio porque ele tinha dificuldade de se manter numa academia. Ele tinha vontade de ganhar massa muscular, ter um corpo melhor. Ele morava na beira da praia, ali em Copacabana, então era assim, ele era muito magro, então ele estava expondo o corpo dele o tempo todo, ele queria ganhar massa muscular, ter um corpo melhor, mas ele não conseguia se manter numa academia, ele achava que era um saco, ele não conseguia ter uma alimentação que favorecesse o aumento de massa muscular, né? Ele tinha dificuldade com isso.
E a gente trabalhou isso nesse processo. Ele ganhou massa muscular e hoje eu acredito que ele ainda esteja na academia. Eu não sei, eu não tenho mais contato com ele, porque isso foi há bastante tempo. Mas eu já tive cliente, sim. Dá para fazer sim. Agora não é o mesmo processo, né? É um outro caminho. Não é o caminho contrário, igual a gente pensa, né? É entender o cliente e entender o que precisa ser feito para chegar no objetivo e depois trabalhar com isso. Tá bom? Muito bom. Valdinei, eu estava olhando as perguntas aqui, muitas delas são bem parecidas, eu acho que você meio que já respondeu aqui no decorrer do Hangout. Vou ficar devendo algumas, né, por conta do horário, como sempre. Pode mandar depois para mim, a gente responde. Perfeito, Tá bom? perfeito. Mas, Valdinei, é isso, cara. Obrigado mais uma vez por compartilhar seu conhecimento com a gente. E, como sempre, considerações finais. Você quer que eu dou as minhas considerações? Isso. Para a gente fechar aqui o Hangout. Sim. Vocês que estão... Foi difícil essa pergunta, hein? Vocês que estão buscando ajudar seus clientes a emagrecerem, entenda que cada cliente é um indivíduo, é um ser. E não vai ser a mesma coisa que vai fazer com que todos emagreçam. Cada um tem seus motivos para estarem acima do peso. Tá? Então, busquem sempre o que levou a pessoa a estar acima do peso e faça com que essa transformação seja prazerosa. Senão, não vai ser duradoura. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho que passar para todo mundo que quer trabalhar com emagrecimento. É claro, busque informações, busque conhecimento. Se puder fazer o curso, o nosso curso do Método Free Life, é só entrar em contato com o Roberto. Isso é importante. Com um cliente, você vai tirar o triplo do que você vai gastar. Com um cliente só. Eu tenho certeza disso. Com um cliente que você pegar. E é importante, mas que seja prazeroso o processo, porque senão não se sustenta, tá bom? Prazeroso. Tenha o emagrecimento como consequência do processo e não como foco principal, porque senão vocês vão acabar se perdendo. Porque eu também me perdi e vejo muita gente se perdendo, tá bom? Então eu queria deixar isso para vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado. E parabéns, né, na verdade, por estarem aqui. Vocês podiam estar vendo novela, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, vocês estão aqui ganhando um pouco mais de informação. Então, parabéns para vocês que estão aqui ganhando essas informações. E se quiserem, a gente se vê no curso. Vai ser um prazer eu passar com detalhes tudo que eu faço, para que vocês possam adaptar também e fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Então, boa noite para você. E espero te ver no curso. Vai ser bom. Tenho certeza. Boa noite a todos. E qualquer dúvida, manda pra gente, que a gente responde, ou faz outro Hangout para responder as perguntas, ou responde pelas mensagens. A gente dá um jeito de responder tudo. Ok? Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Boa noite. Semana que vem tem mais Hangout para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.